Seja muito bem-vinda ao Centro Cristão de Estudos, ao Vocatio, nosso programa de integração da fé com o trabalho, a cultura. Nesse módulo, a gente está tendo a alegria de receber Davi, o reverendo Davi Rabelo, pastor, artista, designer, tem falado para a gente sobre o senhorio de Jesus, sobre a nossa cultura. Então, você que acompanha a primeira aula aqui, no encontro ao vivo ou pela gravação, seja muito bem-vindo de volta. Como a gente fez nosso primeiro encontro, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a gente buscar junto a Deus, pedindo para que Ele nos prepare para esse tempo. Santo Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor é digno da nossa adoração, digno de que a gente separe esse momento para refletirmos, Deus, sobre a Tua glória e sobre o chamado que o Senhor nos faz de participarmos com o Senhor, como Davi dizia para nós no último encontro. Então, pela tua grande graça, pelo teu Filho Jesus, pelo Santo Espírito que o Senhor compartilha conosco, nos visita nesse tempo, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, derrama da tua bondade, da tua criatividade sobre nós. Usa o teu filho Davi, teu servo, como instrumento para isso. Cuida da casa dele, continua colocando sobre ele do teu poder, da tua criatividade, dos teus sonhos, tuas ideias e permite que ele brilhe a tua luz. É o que nós pedimos, pedindo que o Senhor faça isso também conosco. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Boa noite, Então, gente. Boa noite. Muito bom estar mais uma vez com vocês. Agradeço aqueles que estão acompanhando ao vivo e aqueles que estão assistindo a gravação. Eu espero que essa aula chegue a você de maneira oportuna dentro da sua realidade de trabalho, de vida, de vocação, de serviço. Temos falado sobre o senhorio de Jesus sobre a cultura e como que nós fomos criados para criar. E, como tenho dito, esse é um estudo onde queremos falar não apenas com aqueles que estão dentro de áreas tidas como criativas, geralmente associamos isso aos artistas, designers, arquitetos ou algo dessa natureza, mas que isso seja um espaço para falar sobre outras vocações também. E apenas para recapitular um pouco das inquietações e provocações da aula passada, semana passada falamos bastante sobre uma obra do Andy Crouch chamada Culture Making. O Andy Crouch, que foi editor da Cristianismo Hoje nos Estados Unidos durante muitos anos e organiza encontros e fomenta bastante esse aspecto criativo dentro da igreja. E ele faz a seguinte pergunta nesse livro, né? Ele diz: Eu me pergunto como que os cristãos são conhecidos no mundo fora das nossas igrejas, se somos conhecidos como críticos, consumidores, copiadores ou condenadores da cultura. Temo que sim. Por que não somos conhecidos como cultivadores? Ele pergunta. Pessoas que cuidam e nutrem o que tem de melhor na cultura humana, que fazem um trabalho difícil e custoso de preservar o melhor daquilo que as pessoas vieram antes de nós fizeram. E ele segue. Por que não somos conhecidos como criadores? Pessoas que ousam, pensar e fazer algo que nunca foi feito ou nunca pensado antes. Algo que torna o mundo mais aconchegante, emocionante e belo. Então, a sua inquietação, como vimos na semana passada, tem a ver com posturas que são bastante comuns, e você pode acompanhar na tela, que são comuns de nós como cristãos. Temos facilidade em condenar a cultura, em criticar, às vezes apenas consumir, ora copiando a cultura, tentando reproduzir aquilo que o mundo tem feito para o nosso próprio benefício. Mas ele diz que a cultura ela não é transformada
quando nós simplesmente pensamos acerca dela. O único jeito de mudar a cultura é produzindo mais dela. E ele então propõe que o caminho para a mudança cultural somente acontece quando nós apresentamos algo novo que substitui em algum grau um elemento cultural que é bastante tangível. Então ele diz: se queremos produzir ou mudar a cultura, precisamos produzir e criar algo novo, algo que vai persuadir as pessoas, os nossos vizinhos, deixando assim um bem cultural por uma nova proposta, seja ela na esfera familiar, comunitária, na vizinhança, ou em esferas maiores. Vimos também que uma definição que eu acho que é bastante útil e apropriada nessa reflexão é de um guru do design chamado Herbert Simon, que certa vez ele disse que todo aquele que idealiza uma nova forma de agir é um designer que visa transformar uma situação existente em algo que seria preferível. Então, ele diz que todos aqueles que estão engajados num processo de transformação, né, e isso geralmente é associado com design, mas acredito que podemos associar isso às diferentes vocações, e se envolve em transformar a situação existente em algo que seja preferível. Então, dentro dessa visão, como dentro da visão do Andy Crouch, todos nós somos chamados a criar, a ser co-criadores. E vimos que isso se baseia na vocação que temos em Gênesis 1 e 2, onde nós temos um chamado a cultivar, guardar e criar. Somos co-criadores e co-participantes no mundo de Deus. Sabemos que o mundo de Deus é um mundo bom e a sua criação ela é boa, mas Deus, quando cria o homem, disse que é muito bom. Então, o que o homem faz também é transformar aquilo que Deus já criou de bom em situações que podem ser potencialmente melhores com o auxílio da graça de Deus, né? Então, Deus colocou o homem num jardim, mas para desenvolver o potencial latente da criação, ou seja, cultivando e guardando, explorando minerais e metais, a fim de produzir saxofones, microchips, para cultivar o alimento, pegando o trigo, que é transformado em pão, a uva, que se transforma em vinho, pegar os elementos da natureza e manipulá-los a fim de transformar em também remédio e antibióticos para a própria a sobrevivência do homem, por meio de relacionamentos, desenvolver comunidades e o florescimento humano por meio de cidades, né, que refletem a glória de Deus Criador. Então, nós vemos que toda a base para pensar na criação e no ato criativo se baseia em Gênesis 1 e 2, que revelam um Deus que é criador e também criativo. Isso nos leva para a nossa segunda aula, onde nós falaremos um pouco mais sobre o cristão e o trabalho criativo, e o que significa desenvolver uma presença fiel na cultura. E isso, logo de cara, nos coloca diante de um dilema e de um problema. A gente viu semana passada, terminamos falando um pouco sobre alguns exemplos de pessoas que, de algum modo, trouxeram algum impacto, né, seja na área, da medicina, ou da política, ou no empreendedorismo. E quando nós vemos exemplos como esses, né, que nós citamos, como o desenvolvedor, o criador da marca lá do Tom Shoes, né, que já vendeu sei lá quantos milhões de pares de sapatos e ele doa a mesma quantidade para pessoas carentes, né? Ou quando nós vemos exemplos de pessoas na política que tiveram um impacto positivo, como William Wilberforce, muitas vezes a gente se sente ou inspirado a querer ser uma pessoa que tem um grande impacto no mundo, ou desanimado, achando que nós nunca seremos pessoas assim, né? E o Andy Crouch, naquele mesmo livro, mais para o final, ele tem um capítulo onde ele diz por que nós não podemos mudar o mundo. E ele coloca que essa é uma tentação nossa e um perigo, né? Ele diz: então somos confrontados com um paradoxo. A cultura, fazer algo no mundo, movendo os horizontes da possibilidade e impossibilidade, é o que os seres humanos fazem e devem fazer. A cultura transformada está no centro da missão de Deus no mundo e é o chamado das pessoas redimidas de Deus. Mas mudar o mundo é a única coisa que nós não podemos fazer. Como se vê,
abraçar totalmente essa realidade paradoxal, está no centro do que significa ser um cristão criador de cultura. Então, o próprio Kraut disse: ainda que somos chamados para sermos criadores de cultura e criarmos bens que vão, de algum modo, favorecer o florescimento humano, ele diz que isso não deve ser confundido com essa ânsia moderna de querer mudar o mundo. E ele mostra que hoje há inúmeros títulos, se você procurar em bibliotecas e no Google, referentes a como mudar o mundo, como impactar o mundo, coisas que antes dos anos 1900, 1800, não existiam livros dessa natureza. Ninguém pensava nesses termos, achando que seria capaz de mudar o mundo como um todo. E ele diz que a verdade é que a cultura é algo muito complexo para se prever ou mesmo controlar. E até mesmo grandes instituições, né, ou grandes figuras, personalidades, ou até mesmo mercados como um todo, como, por exemplo, a indústria de Hollywood, não conseguem controlar ou prever qual vai ser o próximo grande sucesso. Então, ainda que se tenha muito poder, muito capital social, capital cultural, capital financeiro e político, isso não garante necessariamente as mudanças que se espera e nem garante um sucesso no futuro. E o Kraut vai dizer que uma coisa é ter as condições necessárias para mudar uma cultura, outra coisa é dizer se você tem as condições suficientes para mudá-la. E o que ele quer dizer com isso? No fim da última aula, o Tarsis falou sobre o desafio, por exemplo, ou do hábito dele de, toda vez que ele vai numa nova cidade, ele quer procurar o melhor pão, né? Como que você consegue vender o melhor pão ou ser conhecido como aquele que vende o melhor pão? O que é necessário para ter um impacto numa cultura, de uma cidade, ser reconhecido como tal e fazer do seu negócio um sucesso? Obviamente, vai precisar de um bom produto, ter um bom padeiro, geralmente tem uma equipe de marketing que entende das mídias sociais, de preferência ter algum influencer que vá no lugar, divulgue e mostre nas redes, atraindo assim outras pessoas para aquele lugar, ter contato com alguém da mídia que possa publicar num jornal local ou em alguma coluna social falando sobre aquele lugar, fazendo uma avaliação positiva do produto e do lugar. Talvez essas sejam condições mínimas, né? Para se ter. Obviamente, tem influência sobre o mercado da cidade. Talvez essas sejam as condições mínimas necessárias para que se tenha um impacto na cultura de pães de uma determinada cidade. Mas isso não quer dizer ou vai garantir que essa pessoa vai ter o sucesso esperado. Quanto mais nós pensarmos numa escala maior, né, de atingir ou influenciar uma escala nacional, global, seja lá o que for. Na antiguidade, as pessoas nunca pensavam dessa maneira, porque elas não achavam que tinham tanta influência ou autonomia nesse nível, pensavam apenas num nível pessoal, local ou até mesmo comunitário. Então, Crouch vai dizer que uma coisa é afirmar que Cristo é capaz de mudar a cultura. A outra coisa é afirmarmos que os cristãos vão mudar a cultura como um todo. Isso deve nos levar, então, para uma postura de humildade e reconhecimento que a nossa ação, ainda que seja positiva, ela sempre é limitada. Outro autor que vai falar sobre esse assunto, James Davison Hunter, que tem um livro conhecido que é To Change the World, a ironia, a tragédia e a possibilidade no cristianismo no mundo moderno. Esse livro tem a recomendação do Tim Keller, que diz que nenhum outro escritor, autor ensinou tanto como que a cultura é transformada. E apesar de ter esse título, Como Mudar o Mundo, na verdade ele usa isso como uma ironia para dizer que devemos abandonar essa linguagem, por isso nós temos essa citação dele. Devemos abandonar expressões do tipo redimir a cultura, avançar o reino, construir o reino, transformar o mundo, reformar o mundo, mudar o mundo. Cristãos devem abandonar essa linguagem porque isso carrega um grande peso. Isso sugere dominar, assumir o que é, em minha visão, precisamente o que Deus não nos chama a fazer. Pelo menos não no sentido convencional que esses termos são concebidos nos séculos 20 e 21.
E então ele vai mostrar o tanto que a mudança cultural é complexa, porque ela é resultado de mudanças históricas que acontecem por meio de gerações. A cultura é um sistema de reivindicações morais e de verdade, então elas estão em níveis até mesmo abaixo da superfície da racionalidade. Ela é extremamente dialética, então ela é fruto não apenas do resultado da ação de indivíduos, mas de instituições. Ele, por exemplo, cita que cerca da população americana, cerca de 86, 87, 88% nos Estados Unidos tem algum tipo de crença, mas a cultura, seja nos negócios, leis, governo, meio acadêmico, o entretenimento popular, é extremamente materialista e secular. E os judeus, por exemplo, que fazem parte do 3,5% da população, são extremamente influentes na ciência, na literatura, na arte, na música, e inclusive são alguns dos grandes ah, personagens por trás da indústria de Hollywood. Então, ainda que há muitos indivíduos bem intencionados em mudar cultura, na verdade, as mudanças culturais muitas vezes acontecem por meio de instituições que exercem maior influência sobre os indivíduos do que o contrário, do que indivíduos fazendo sobre instituições ou a própria cultura. E ele mostra que ela é gerada a partir de redes, ela não é autônoma, não é plenamente coerente. Então, mostra que há uma complexidade muito grande nesse processo de mudança cultural, que não se vê, segundo ele, nem mesmo pela simples evangelização, ou até mesmo dentro da própria proposta do Andy Crouch, que é simplesmente de criar bens culturais. Ele fala que, ainda que essa seja uma abordagem que é boa, mas ela não é suficiente para produzir toda a mudança que se espera. Então, ele diz que a gente tem que abandonar esse tipo de preocupação, não apenas a linguagem, mas a preocupação com o sucesso, com o resultado, com o impacto. No meu ver, muitas vezes nós usamos esses termos, né, e temos essas pretensões, mas talvez há muito mais um espírito de Babel dentro desses projetos, né, de construirmos um nome para nós mesmos, do que realmente uma disposição em servir, anunciar o reino e glorificar Deus por meio das nossas vocações. Mas o que que o Hunter, então, propõe dentro dessa visão dele? De que maneira que os cristãos participam da cultura ou devem, de alguma maneira, tentar influenciar uma cultura? Ele chama, então, da nossa participação na cultura com a participação como uma presença fiel. O que que ele quer dizer com isso? Ele afirma que Deus está fielmente presente no nosso meio, na nossa cultura, na criação. A encarnação é um sinal de que Deus se importa com a criação e com aquilo que fazemos dela. Ou seja, Deus entrou no mundo por meio de Cristo e Deus tabernaculou conosco, ou seja, ele possui uma presença fiel no mundo e ele também nos envia de volta ao mundo para sermos uma presença fiel no meio deste mundo. E a presença fiel de Deus nesse mundo se traduz no compromisso que é ativo, intencional, pactual, e isso a gente vê plenamente na vida de Cristo, e nós, como cristãos, reproduzimos também esses mesmos compromissos, né? Um compromisso de participar da restauração de todas as coisas. Não quer dizer que nós iremos realizar isso. É Cristo que vai fazer todas essas coisas. O que nós fazemos é responder fielmente ao chamado dele de estarmos presentes em todas as esferas culturais. Mas ele diz que o chamado à presença fiel implica uma certa modéstia, que dá prioridade à substância, ao estilo, ao duradouro ao invés do efêmero, à profundidade com relação ao alcance, à qualidade, habilidade e excelência sobre embalagem e produção em massa. Então, ele diz que o nosso compromisso tem que ser com essas realidades, duradouras, eternas, profundas, não simplesmente em busca da última moda e estarmos de bem com tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Porque o resultado da prática de uma presença fiel, segundo ele, são não apenas pessoas, mas relacionamentos, instituições que são pactuais em seu caráter, cujos objetivos. Perdão, não passei a tela aqui. A prática de uma presença fiel, então, gera relacionamentos e instituições que são fundamentalmente pactuais em caráter,
cujos objetivos é o cultivo de significado, propósito, verdade, beleza, pertencimento e justiça, não apenas para os cristãos, mas para todos. Então, para ele cultivar a prática de uma presença fiel significa buscar não apenas o bem para nós mesmos, mas um bem que seja compartilhado, né? A prática do bem comum. Isso significa participar e estar fielmente em todas as áreas da matriz cultural, como ele chama. Tem um quadro que ele mostra no livro, revelando de que maneira ele interpreta a matriz cultural e onde que os cristãos devem estar inseridos. Ele fala que nós devemos estar inseridos em instituições que promovem a verdade, o conhecimento, que promovem o bem e que promovem o belo, seja no nível teórico, por exemplo, na coluna da esquerda, ele vai falar sobre instituições de ensino, né? Seja pesquisa em universidades de ponta, opiniões de elite em jornais e revistas, participação em editoras acadêmicas, educação de alto nível, como faculdades de ponta, jornalismo, seminários, faculdades teológicas, escolas privadas e realidades que têm mais a ver com o cotidiano, jornalismo, editora de massas, igrejas, educação pública, escolas cristãs. As áreas que estão em negrito são as áreas que ele considera que a igreja já possui uma presença considerável, mas as outras que não estão, ele fala que são essas áreas que a igreja deveria estar preparando os seus cristãos, seus fiéis para estarem presentes. Então, ele fala que muitas vezes nós estamos presentes em campos que têm algum impacto, mas geralmente essa mudança cultural vem lá de cima para baixo, e não o contrário. Por isso, precisamos pensar não apenas, geralmente se fala, alcançar uma grande massa, como, por exemplo, canais de televisão, coisas dessa natureza, mas ele fala que as mudanças também vêm a partir de processo de transformação de moralidade, seja na filosofia acadêmica, psicologia moral, escola de direito, escola de políticas públicas, com ativismo em grupos de interesse especial, ativismo em educação moral, ONGs, e assim por diante. E a última coluna, que tem a ver com o belo e com a estética, vocês veem que é a área onde, segundo ele, tem menos participação dos cristãos na cultura. E isso chama muito a minha atenção, porque a gente vê uma preocupação grande dos cristãos com conhecimento e com a moralidade, mas não no mesmo nível uma preocupação com estética e com belo. Então, nós temos uma certa participação na cultura, na música popular, a agência de publicidade em massa, TV a cabo, revista de massa, mas pensar em participação cristã nas artes visuais, literatura e poesia, que tem um alcance maior do que a igreja, né? Em música clássica, dança, teatro, museus, televisão pública, filmes, museus públicos, né? E coisas dessa natureza, segundo ele, já não há tanto a participação cristã. Obviamente, não é simples alcançar esses lugares ou estar presentes nessas posições. Mas quando ele fala da grande comissão, que Jesus fala para ir por todo mundo, né, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ele entende que o ir por todo mundo não se trata simplesmente de um deslocamento geográfico, sair de Brasília para ir para a África. Significa sair da sua realidade local para fazer parte de todas as outras áreas do conhecimento e da cultura humana. Ou seja, um deslocamento para vários lugares e servir como uma presença fiel em lugares onde muitas vezes não tem tido uma presença, uma participação cristã. Isso significa a possibilidade de mudanças, né? Ainda que com um impacto que não seja de escala global, mas ainda assim traz alguma mudança no meio que nós estamos inseridos. Por isso ele vai dizer, mesmo que as nossas tarefas nesse mundo não tenham significado último, isso não significa que as tarefas que realizamos não tenham significado espiritual. Sem dúvida, o pecado permeia o trabalho, e em nossos dias o capitalismo transforma a natureza do trabalho de maneiras que podem ser profundamente desumanizantes. Mas isso não nega a divindade que vem das tarefas bem feitas, ou bem feito para o próximo e o estranho. De fato, quando as nossas várias tarefas são realizadas de maneiras que reconhecem a Deus,
Deus está presente e é glorificado. Tais tarefas podem não ser redentoras, mas fornecem um vislumbre do reino que está por vir. O que pode ser dito sobre as tarefas em geral pode ser dito, por exemplo, sobre profissões específicas. Gerir um negócio de uma forma que cresça a partir de uma visão bíblica das relações, da comunidade, da dignidade humana perante Deus, tem um significado divino, independente do que mais possa ser feito a partir dessa plataforma. Políticas e seguidas e leis praticadas à luz da justiça de Deus são um testemunho da correta ordenação dos assuntos humanos. Pesquisa, erudição e aprendizado com uma consciência da bondade da ordem criada por Deus é uma descoberta do que é verdadeiramente superior na educação superior. E não menos importante, refletir a beleza da criação de Deus na arte ou na música é nada menos que um ato de adoração. Em suma, a fidelidade às práticas mais elevadas da vocação perante Deus é consagrada e, em si, transformadora em seus efeitos. Veja que ele diz, então, o que é ter uma presença fiel? É estar presente em todas essas áreas, com uma consciência de que Deus criou todas as áreas do conhecimento humano, de que ele tem propósitos de verdade, bondade e beleza para cada uma delas. E ainda que elas não sejam redentivas, elas são transformadoras. Ainda que elas possam não ter um impacto que imaginamos, ainda assim podem ser maneiras de adorar e servir a Deus, servindo ao próximo no nosso mundo. A cultura, então, segundo o outro autor, o Makoto Fujimura, no livro Culture Care, esse que é um teólogo e artista, nós citamos ele semana passada, ele fala que a cultura ela não é um território a ser vencido ou perdido, mas um recurso que nós somos chamados a administrar com cuidado. A cultura é um jardim a ser cultivado. Ah, e isso, tanto ele quanto o Hunter vão dizer que contrasta com uma postura comum que são das guerras culturais. Da gente achar que nós temos que ir para dominar, ir para conquistar, ou de que essa é uma guerra que vai ser vencida com base na força, no poder político, ou seja lá o que for. Ambos propõem, então, que a gente deve ter uma outra postura da busca do bem comum. Isso significa que vai haverá momentos, sim, de confronto, mas o que se busca não é simplesmente aquilo que é o bem para o cristão, mas a verdade, a beleza que faça sentido para todos. E aí o Makoto, sendo um artista, obviamente ele puxa o lado para a questão das artes, né? E ele diz que a generosidade de um artista pode significar a mediação em meio às guerras culturais, introduzindo diversidade, nuance e paradoxo na natureza da conversa, e então ensinando à sociedade uma linguagem de empatia e reconciliação. Então, ele diz que quando nós participamos da cultura a partir dos dons artísticos, há a possibilidade de trazermos nuance, né, que não seja simplesmente um embate do bem contra o mal, né? Ah, isso nos mostra como que as artes, de alguma maneira, podem nos auxiliar num processo e num caminho de fidelidade, e como que elas podem nos auxiliar a sermos uma presença fiel e exercer nossos dons de maneira criativa, independente da área que nós estamos atuando. Ah, Na semana passada eu falei um pouco sobre algumas outras áreas, como a política, empreendedorismo e a ciência, mas hoje eu gostaria de focar um pouco mais sobre o trabalho criativo, sim, na área artística, não apenas como nós devemos nos envolver como artistas, mas como que as artes por si só e o nosso envolvimento, nosso apreço, o nosso engajamento com essa realidade pode nos ajudar, inclusive, nas outras áreas de atuação. E eu vou tentar passar um vídeo aqui. É um vídeo que é um pequeno documentário que eu desenvolvi junto com o Felipe Amado, um amigo que hoje está à frente da Christian Vision em São Paulo, que, aliás, tem feito trabalhos muito bonitos de produção de material para evangelização, recursos de discipulado para a igreja. E junto com o Felipe, fizemos um documentário sobre um artista chamado Troy Terpstra, que fala um pouco sobre a vocação das artes, mas vejam como que elas nos ajudam a pensar também na vocação humana de um modo geral.
Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá saindo som? I've been a painter for 12 years, I suppose now. So I was my late 20s. I got into painting kind of accidentally, almost. I was fortunate to live in France, and when you live in Paris especially, everybody you know comes to visit you. You visit the sort of same museums over and over again, which in some ways I think of as a very important art education, because interaction with some of these paintings was really formative and very special to me. So, I mean, the Calvinist tradition I grew up in was not exceptional in its celebration of visual arts. Like, it was pretty stark buildings. I don't think they're opposed to it, but I didn't really think about it until much later in life. And then you encounter art history and you realize, oh, art history and church history are so intertwined and so powerfully intertwined. And in some ways, for the secular world, figures like Michelangelo can almost single-handedly redeem the church in the eyes of a world that sort of holds Christianity in contempt. Because nobody walks into the Sistine Chapel and says, what did the church ever do for the world, right? So the idea is I'm aiming for something, but it's probably just coherence. It's not like a specific end goal. And postmoderns would like to sort of move past it, but we can only move past it sort of using some of these truths that come from the gospel itself. This is just, you can't get away from it. So there is this sort of intense Christian truth at the center of culture, which the culture itself is always trying to kind of get rid of and transcend, but it can't. The image here is a group of people together. The one in the front has got his arms out. The idea is he's feeling his way into the darkness, right? Because we're not called to success as Christians. We're called to faithfulness. It's different. So you might very well be walking into failure, but that's not your concern. Your concern is to go in the direction you're supposed to. And maybe you'll get mowed down or smashed or defeated, but that's never the point. We don't follow Christ in order to be successful. We follow him because, you've been given the, grace and revelation of truth, and you just have to walk in that direction. Sorry, it might be terrible. You still have to do it. So this is this image of the church attempting to be faithful, and they're not always faithful, right? We all know that. We haven't been. But I really like that idea of like being called to potential failure. And I think that is the artistic calling in some sense. Originality is not an interesting question. It's a sort of accident. I mean, I think that needing to have your own distinct identity is not a Christian concern. Like, it's a very modern concern. I think that, for a group of people that are called to sort of have an identity in one single human being, we really need to stop worrying about distinguishing ourselves. I mean, what we should be doing is thinking about what's good. And how can I do what's good? I mean, even the attempt to be original is an attempt to sort of like imitate people we admire who we think of as original. So if you're a folk singer, you want to be unique like Bob Dylan was unique. There's a paradox implicit in that way of thinking. We have models. We cannot exist without models. So the unique thing to do, ironically, is to be a disciple. The unique thing to do is to sort of say, there's this painter or this mentor, and I think that they're amazing, they're doing great work. I'd like to learn how to do the things that they do. Lineage isn't visible in some sense. I'm always struck by that. It helps the arts. It helps to sort of belong in a tradition for so many different reasons, not least of which is that it lifts the anxiety of sort of, originality out. It takes it away a little bit. How does art make us more human?
sheds some little bit of light on the question of who we are and where we are. And, you know, we want to see ourselves reflected back to us. I mean, if you think about the Guernica, which is for me one of the great pieces of art of the last century, this tremendous sort of lament against war. And it's a strange thing to encounter something that's so violent and so beautiful at the same time. You're then confronted with both this terrible, grand beauty and this horrific truth of the nature of human beings. It's this confrontation with history and with your own self as a part of history, because it forces a response from you in your own life. It forces you to say, I'm a person in a world where people can be cruel. I am a person in a world where people can make great beauty. I now have confronted this piece of art, and if I'm sensitive to it, will not be able to leave without those two questions being put in my face. Where now will I go? What now will I do? It's the same sort of thing you're supposed to get when you encounter Christ. He speaks directly truth to you, and you see suddenly your path before you. You're suddenly free to choose between, you know, pursuing the true, the good, and the beautiful, or selfish, mean ugliness, right? We encounter the living word, and that living word says back to us, okay, now what are you going to do? You know, and that question will always make us more human. That is the question that brings us to within an inch of ourselves. And that is the question that we all must encounter, which is why we must encounter great works of art. Am I doing anything? Try to look artsy. How's your heart going? I finished the painting Nice. this morning while they were building. You know what I was thinking this morning? You get to decide when it's finished. Yeah. Which is like a great perk of this. No, but I wouldn't decide if I didn't think it kind of was. Yeah. It was pretty close to being done Yeah. like 4 months ago. Mhm. So it was just like one of those things where it's like a weird thing where you glance at it and you're kind of like, if I squint my eyes, does the color balance make sense? Vou voltar aqui para outra tela. Alguém quer comentar aqui, gente, antes de a gente seguir? Maravilhoso. Bom, eu amo essa fala dele sobre até até para tentar ser original, você tá seguindo alguém, né? Então, Uhum. acho que liga um holofote num, num negócio que a cultura tenta fingir que não, assim, entendeu? A gente tá sempre imitando alguém, sim. Uhum.
Coitado do André, já teve que ver esse vídeo uns 3, 4 vezes, em outras ocasiões, né, que eu falei, e usei esse Não, vídeo. eu gosto de ver. Eu assisto toda vez com muita atenção. Sim, eu sei. Mas eu também Eu, gosto eu devo ter demais. visto umas 2 ou 3 vezes a mais quando você me enviou o link. Mas ele fala sobre criatividade, né? Na verdade, fala sobre originalidade, né? Ele diz, a originalidade não é uma pergunta interessante. Ele diz, é um acidente. A coisa mais original é ser um discípulo. Que se baseia num processo de imitação, né? Que não é exatamente a mesma coisa que copiar, como a gente viu no início, né? Ah, mas é a imitação de uma pessoa, né? Ou seja, até mesmo para se criar algo novo, é preciso estar alicerçado dentro de uma tradição. E tradição entende-se como repetição, né? De atos, de ritos, de uma forma, né? Ah, ele, acho que vai na mesma linha, onde ele não tem tanta pretensão de atingir muitas pessoas com a sua arte. Ele fala, não somos chamados para o sucesso, e sim para a fidelidade. Então, a preocupação da igreja é ir na direção que fomos chamados, né? Eu me lembro de perguntar para ele, você acha que sua arte tem algum impacto ou pode se tornar profético ou algo dessa natureza? Ele fala assim, tenho pretensão nenhuma, isso aqui não serve para esse fim, né? Ele falou, hoje ninguém se interessa pelas pinturas. Ele falou, antigamente as pinturas mexiam com a cultura, hoje não mais. Ele falou, talvez um filme de Hollywood talvez vai ter um grande impacto, ou pode ter algum impacto. Ele falou, mas eu não faço a minha arte para isso, né? Ele faz em fidelidade ao dom que ele recebeu, àquilo que ele acredita que precisa fazer, né? Ah, para ele, a arte nos torna mais humanos, ou seja, nos confronta com a realidade, nos faz perceber que fazemos parte de um mundo que é feio e belo ao mesmo tempo, e que, assim como Cristo nos chama, né, ele nos chama para buscar o bem, o bom e o belo, né? Então, a arte e os artistas nos ajudam a ter uma visão mais expansiva da vida, revelando beleza até mesmo em lugares ah, mais escuros. E isso tem a ver com também com a obra de Cristo, né? Se a gente ampliar um pouco o foco para aquilo que diz nas Escrituras, por exemplo, Isaías 61, um texto bastante conhecido, que inclusive é o texto que Jesus lê quando ele está na sinagoga, no início do Evangelho de Lucas, né? Ele diz: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas novas aos pobres, me enviou para consolar os que estão de coração quebrado e proclamar aos cativos e que os cativos serão soltos, prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. Eu gosto dessa tradução que mostra que Cristo vai nos trazer ao mundo uma coroa de beleza. E uma coroa de beleza, uma coroa de flores, né, que ele está falando, né, ao invés de cinzas. Ou seja, Cristo, por meio da sua obra, ele vai reverter a feiura e a morte do mundo, trazendo vida e beleza. Ah, então, se a coisa mais original que nós podemos fazer, mais criativa, é imitar a Cristo, isso significa que as nossas vocações também devem refletir a vocação de Jesus e a obra de Cristo, de anunciar salvação, proclamação do reino, anunciar a paz, a justiça, buscar a verdade, a bondade. Devemos nos preocupar com a retidão, com a bondade, com bens culturais que refletem a beleza, a verdade de Deus, mas também imitá-lo na sua busca por trazer beleza ao mundo. E eu acredito que uma da apologética mais eficaz nos tempos atuais é aquela que fala não apenas a razão, mas a imaginação. Isso é algo que o James Smith fala bastante. Então, nós, como cristãos, devemos ter um compromisso, sim, com a justiça, em defender a moral, a ética, em trazer o bem, o bom, mas também trazer o belo, e o quanto que nós estamos comprometidos com o belo.
E se Jesus é o fonte de toda beleza, se ele veio trazer uma coroa de beleza em meio ao mundo fragmentado. Ah, o Makoto vai dizer que a beleza é um dom que nós recebemos e nós cultivamos. Então, não é simplesmente um adorno. Ela tem a ver com interesse, com harmonia, com integridade. Então, trazer beleza ao mundo não significa trazer uma roupagem bonita, né? Mas algo que esteja relacionado com a verdade de Deus, com a bondade de Deus, de maneira bela. E, obviamente, nós podemos pensar numa relação que há entre a estética e a ética. Então, a beleza ela tem que estar relacionada com essas outras áreas, né? Senão ela vai se tornar simplesmente um adorno. Num dos livros que eu citei semana passada, que é o Chamados para Criar, do Jordan Weiner, ele faz uma comparação entre duas empresas, dois modos de gerir negócio americanos que são bem conhecidos. E uma é a Forever 21, que é uma marca de roupa juvenil, já teve no Brasil, pelo menos em Brasília eu lembro que tinha uma época, acabou saindo. É uma marca dessas que é chamada fast fashion, né? Que está sempre em busca da última moda, então há uma mudança muito rápida nos ciclos. E ela é conhecida por seus preços baixíssimos. Os donos são cristãos, frequentam a igreja, doam generosamente, participam de viagens missionárias. E ela tem essa sacola amarela que é bastante conhecida das embalagens das roupas, né? E vocês podem ver que embaixo tem referência de um versículo, né? João 3,16, né? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o questionamento que o Jordan Raynor faz é quanto que a estética da Forever 21, ou seja, a embalagem, o versículo, está relacionado com a ética da empresa. Porque há uma série de acusações, bom, simplesmente o fato de ser uma empresa fast fashion, a qualidade, obviamente, das suas peças são questionáveis, né? Mas ela também é acusada de praticar de prover salários baixíssimos e condições precárias para os seus empregados, né? Ela foi processada inúmeras vezes por violações trabalhistas. E diz que nos Estados Unidos foi processada mais 50 vezes por direitos autorais, ou seja, estava copiando outras marcas. E ele faz o contraste com a rede In-N-Out, que é uma rede de fast food, né, de hambúrguer, que também tem, curiosamente, referências de versículos bíblicos dentro das suas embalagens, ou na parte inferior. Esse aqui é a parte inferior do copo de milkshake ou de bebida deles. Mas tem outros versículos também que estão em outros produtos deles. Mas há uma diferença, por exemplo, no modo de agir da empresa. Ou seja, a beleza não se restringe a simplesmente estampar ali o versículo bíblico como uma desculpa ou uma maneira de simplesmente evangelizar. Mas isso está integrado ao jeito de agir da empresa e da instituição como um todo, né? Quando, por exemplo, a missão da empresa diz que é servir apenas o melhor produto de maior qualidade, prepará-lo num ambiente limpo e servi-lo de forma calorosa e amigável. Diz que o compromisso dos donos é das pessoas acima do lucro e diz que desde o início da empresa ela paga seus funcionários acima do mercado. Foi a primeira a oferecer aos funcionários participação nos lucros e benefícios como plano de saúde, oftalmológico, seguro de viagem e seguro de vida. Como que eles fazem isso e continuam sendo uma empresa lucrativa? Eu confesso que não sei. Eu sei que isso é um grande desafio para empresários brasileiros, onde empreendedores aqui precisam enfrentar tantos encargos sociais e inúmeras proteções aos funcionários por conta de um histórico ruim que nós temos, que é até mesmo difícil donos de empresa implementar mais incentivos e muitos lutam para sobreviver e manter empresas abertas. Mas o que me chama a atenção aqui é essa preocupação pactual de cuidado com as pessoas e cuidado com o ecossistema como um todo. Não é simplesmente estampar ali uma roupagem, uma estética
gospel cristã, né? Mas como que isso vai entrando nos relacionamentos, na maneira de gerir o negócio, de administrar os recursos, e que acaba tendo diferença na empresa, nos funcionários e na cultura de um modo geral. É curioso que a gente vê essa ambiguidade, por exemplo, em figuras conhecidas como Steve Jobs e Elon Musk, né? Talvez uma as pessoas mais criativas e influentes do último século, né? Brilhantes no seu trabalho, né? Que desenvolveram produtos que mudaram, impactaram a cultura, né? Mas que são conhecidamente por serem péssimos de relacionamento, né? São péssimos chefes, né? E o que a gente vê é uma falta de harmonia, de coerência, porque ainda que eles tenham preocupações em desenvolver produtos que são não apenas bem funcionais, mas esteticamente agradáveis, né? Mas nós vemos que é uma criatividade muitas vezes a serviço do ego, quando se vê os relacionamentos que são produzidos dentro dos ambientes, né, das empresas onde que eles fundaram, né? Ah, Agora, de que maneira nós podemos pensar no chamado criativo de cada cristão, né? Tem esse texto que é bastante conhecido, que eu gosto muito, que talvez para nós é um dos maiores incentivos e pontos de partida para pensarmos nesse trabalho criativo, que é o de Êxodo 31, onde fala do chamado de Bezalel e a Oliabe para a construção do tabernáculo de Deus em meio ao deserto. O texto diz, eu não vou ler ele todo, mas os primeiros versos falam: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artífice, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras e engaste, para um entalhe de madeira, para toda sorte de lavouras. Depois ele diz que deu também habilidade a outros homens, né, como a Oliabe, e de que eles receberam a habilidade de treinar outros para construir. E aqui nós temos toda a descrição dos detalhes do tabernáculo, inclusive das vestes sacerdotais, de como deveriam carregar pedras preciosas, materiais bem elaborados, né, de ouro puro, madeira e outros metais. E que no fim diz que o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. A gente vê que aqui nós temos o chamado criativo desses homens como uma resposta da beleza de Deus que quer se manifestar ao mundo como um todo. O Michael Card, no livro Cristo e a Criatividade, ele diz que a beleza de Deus requer uma resposta de nós. Talvez sua resposta seja um poema ou uma sinfonia, mas, biblicamente falando, a produção artística não é uma opção, e sim uma ordem. Então, a gente vê que o que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que é o Espírito de Deus que capacita-os para fazer essa obra. É o Deus que cria e é o Deus que os enche de capacidade para criar. E Bezalel, Aholiabe são os primeiros seres humanos e o primeiro exemplo que é citado como seres cheios do Espírito Santo. Então é muito curioso o fato da primeira pessoa ser descrita como cheia do Espírito Santo na Bíblia não é um sacerdote, um rei, um profeta, é um artífice, é um artesão, é um artista, um designer, pessoas que foram dotadas de conhecimento, inteligência, habilidade para construir e para instruir pessoas nesse processo. Então, a criatividade, nós vemos que ela vem como fruto do próprio Espírito de Deus. Ela não vem simplesmente da habilidade humana ou de uma inspiração, né, que vem de dentro. O ato criativo deles vem como um dom, como uma dádiva que eles precisam cultivar e administrar. Eu assisti uma palestra da autora best-seller, né, Comer, Rezar e Amar, que acabou virando um filme, né, com a Julia Roberts, que também fez bastante sucesso.
E ela escreveu esse livro com menos de 40 anos de idade e foi um sucesso estrondoso. E ela é uma escritora profissional, ela vive disso, né? E ela, nessa palestra, ela fala que muitas pessoas, quando vão se dirigir a ela, muitas vezes perguntam se ela não sente medo de nunca mais escrever um sucesso como esse, né? E de como que essa busca pelo próximo grande sucesso pode inibir a criatividade, né? E se tornar, na verdade, uma tormenta, um grande pesadelo, porque como é que você supera um best-seller, né? É muito difícil, né? Você acertar duas vezes e fazer algo que vai ter um impacto na cultura de um modo tal, e tentar reproduzir ou repetir esse sucesso. E que o que me chama a atenção aqui nessa palestra, ela que não é cristã na verdade, eu acho que tem um pensamento bem moderno, que reflete, acho que um pouco na história do livro, que é uma pessoa em busca de uma espiritualidade, ou de uma mística, é bem moderna, assim, né? Mas algo meio genérico, né? Não tem nome, a divindade não tem nada. É simplesmente a busca por comer, rezar e amar, literalmente, né? Mas ela fala que, na antiguidade, acreditava-se que a criatividade não era algo inato do ser humano, era algo que era recebido de divindades, que havia, por exemplo, espíritos criativos que capacitavam as pessoas para criarem. E na Grécia, esse espírito criativo recebia o nome de daimon, ou de daemon, né? Então, se dizia que Sócrates tinha o espírito do daemon que dava para ele a sabedoria, então, para criar a filosofia. Para os romanos, esse espírito era chamado de gênio, ou seja, as pessoas que realizavam obras importantes, elas não eram consideradas como gênios ou como geniais. Elas tinham um gênio que as inspirava a criar. Isso tirava delas o peso das costas de serem geniais. Porque se elas tinham um momento de brilhantismo, elas sabiam que se devia ao gênio. E se o trabalho era mediano, você também podia culpar o gênio, falando que o gênio que era meio fraco das pernas, né? Que era meio ruim de serviço, né? O espírito não estava assim, com a bola toda. Ah, e ela aí chega a descrever processo de poetas atuais, quando eles descrevem seu processo de criação, também como uma realidade transcendental, onde o poema é recebido assim, e a pessoa precisa correr para registrar aquilo. E ela diz que de vez em quando ela tem experiência dessa natureza, onde ela se vê se falando com o nada, do tipo, ou você facilita a minha vida, ou eu vou parar por aqui, mas eu preciso criar, né? Inclusive, tem um autor chamado Arthur Danto, que no livro Abuso da Beleza, ele fala como que os teatros gregos, as danças, os teatros e as performances, as pessoas que assistiam achavam que realmente os atores estavam possuídos por algum tipo de espírito ou de divindade enquanto estavam fazendo uma performance. Mas com o Renascimento e o Iluminismo, procurou-se eliminar todas as explicações naturais, sobrenaturais que envolvem o mundo e colocou um homem no centro. Então, a genialidade e a criatividade agora está dentro do ser humano. E ela, como autora moderna, secularizada, que não é cristã, ela defende a volta de um conceito místico antigo para um caminho de libertação da criatividade. Olha só que coisa interessante. Como algo recebido e não inato. E ela não nega a importância da diligência, do esforço, da disciplina. Aliás, muitos vão falar que o trabalho criativo envolve muitas vezes 90% transpiração e 10% inspiração, né? Ou algo dessa natureza. Mas para ela existe um mistério não explicado no ato criativo que ela prefere associar ao sobrenatural, ainda que ela não consiga dar nome para isso, do que assumir que isso é parte dela, que ela é responsável pelo seu próprio sucesso. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a gente tem que abraçar um misticismo pagão? De jeito nenhum, né? Mas nós, como cristãos, nós temos uma gramática, uma linguagem e um registro histórico que nos mostra que quando Deus chama homens e mulheres para tarefas específicas, ele lhes enche com seu próprio Espírito Santo, que tem nome para realizar tais obras. Então, o que nós vemos em Êxodo é, de fato, o Espírito de Deus capacitando um homem para realizar a obra de Deus. Essa obra, ela
e essa capacidade ela não é inata do homem, mas ele recebe como uma dádiva divina. E o fruto da inspiração não veio de dentro, mas veio de fora. E isso nós vemos em outras situações, como Davi, Salomão, Sansão. Mas em Pentecostes, e nós celebramos Pentecostes nesse último domingo, nós cremos que o Espírito de Deus desceu sobre toda a igreja, capacitando assim a igreja para realizar a obra de Deus, para ser testemunha no mundo, para proclamar o reino de Jesus. Agora, nós geralmente associamos os dons do Espírito e restringimos ele às atividades eclesiásticas. Mas a pergunta que eu faço é por que que devemos diminuir a sua ação e a sua esfera de influência? Se na narrativa bíblica nós vemos o Espírito Santo ungindo, capacitando, iluminando as pessoas e profissionais de diferentes áreas com o mesmo intuito de glorificar a Deus. E a pergunta que fica é como que isso influencia e muda também a nossa própria maneira de encarar o trabalho, né? De que maneira isso muda a nossa vida de oração e de que maneira nós clamamos a presença e o Espírito de Deus no nosso ambiente diário, não para aquilo que nós fazemos na igreja, mas para segunda-feira, para reunião com a equipe, quando vamos discutir questões financeiras, para ver como que vai ser o planejamento, ou seja lá o que for, né? De que maneira o Espírito de Deus também capacita um homem e nos capacita a realizar essas obras. Eu creio que a nossa vida de oração também deve estar permeada com essa busca do Espírito de Deus que nos leva não apenas a usar os seus dons para o bem da igreja, mas também para o bem do mundo. Porque o que nós vemos é que a criatividade de Bezalel, ela foi um fruto do Espírito, não veio simplesmente dele. Em segundo lugar, a gente vê que a criatividade é também um fruto da obediência. O texto diz que eles farão segundo tudo o tenho ordenado. Nós somos chamados a criar, e a resposta a isso é uma resposta obediente. De tal maneira que a palavra de Deus, a instrução divina e a verdade dele é a base para se explorar a criatividade humana. O mesmo a gente pode ver, por exemplo, na história de Noé. Ele criou algo extraordinário, inacreditável, que ninguém tinha visto, mas ele fez com base na orientação do próprio Deus. Ou seja, nós geralmente associamos que a criatividade como total liberdade e ausência de limites. Mas se nós cremos que vivemos em sujeição ao Criador, a criatividade ela está também associada a um ato de obediência e sujeição ao Deus que criou todas as coisas. Ou seja, nós não podemos fazer o que quisermos do mundo, do corpo e da criação. E talvez essa é a grande tentação do homem sem Deus, que a partir dos seus próprios sentimentos agora quer redefinir o que é o corpo, o que é o ser humano, o que é a criação, de tal modo que essas realidades passam agora a girar em torno do seu próprio eu. Nós cremos que nós somos chamados por Deus para servi-lo e criar bondade, verdade e beleza, mas de acordo com seus propósitos. A ausência de limites não apenas vai levar ao pecado, mas até mesmo de estagnação. Ah, Mesmo as pessoas mais criativas, elas precisam de orientação, né? Se você pedir para alguém, ainda que seja um bom ilustrador, faça um desenho qualquer, ela vai levar um tempo até começar a fazer esse desenho. Mas se você falar assim, faça o desenho de um cachorro, aí já muda de figura, né? Então, nós precisamos, inclusive, de limites para o exercício da criatividade. Aliás, até mesmo dentro desses limites que a criatividade floresce. E nós vemos também que a criatividade é um ato de generosidade, que ela envolve trazer a beleza de Deus para o mundo, né? O tabernáculo era um sinal da beleza divina no meio do deserto. E o Makoto vai dizer que quando nós criamos, nós convidamos a abundância de Deus no mundo para a realidade da escassez à nossa volta. Então, o nosso trabalho deve ser uma sinalização para o mundo da graça abundante de Deus. Então, quando nós encaramos a realidade do trabalho, do serviço público,
a gente tem que se perguntar não o que que o meu trabalho pode fazer por mim, o que que o meu governo pode fazer por mim, ou o que que o Estado pode fazer por mim, é o que que eu posso fazer pelo ambiente onde eu estou, para o Estado que eu estou servindo, para a empresa que eu estou servindo, para a cidade que eu estou situado, né? Que o cuidado com a cultura é um compromisso com a criação, com a generosidade, inclusive com as próximas gerações. Ah, de que maneira, então, as artes nos ajudam a sermos uma presença fiel? E aqui eu caminho para encerrar. Elas nos ajudam a gerar um senso de empatia. Ah, elas nos treinam a ter um olhar atento e um ouvido mais disciplinado para ouvir o outro. Jeremy Bagby, que é um professor e músico, ele cita, por exemplo, uma orquestra chamada West Eastern Divan Orchestra, que é uma orquestra formada por árabes e judeus, grupos étnicos radicalmente, obviamente, muito diferentes, e que nós temos visto a tensão no mundo, né, por conta da guerra ali no Oriente Médio. Mas tem uma orquestra que reúne pessoas dessas diferentes etnias, palestinos e judeus, dentro de uma mesma orquestra. E um amigo dele, Edward Said, diz que a música pode ser uma expressão não apenas do que a vida é, mas uma expressão do que a vida poderia ser ou que poderia se tornar. Então, o ato dessas pessoas cantarem juntos revelam para elas e para o mundo que, a despeito das diferenças, você pode buscar algo que seja maior daquilo que são as diferenças que estão separando as pessoas naquele momento. E aí, um aluno dele vai dizer que você não pode demonizar com quem você acabar de tocar música. De que o engajamento com as artes, elas possibilitam gerar um senso de empatia, de escuta, de prestar atenção, de ouvir. O design thinking, que é uma abordagem que é utilizada num método de processo criativo, né, para desenvolver e implementar soluções, não apenas a objetos, mas a empresas e projetos, e é um termo que ficou bastante conhecido recentemente, né? Ele tem várias etapas e geralmente ele começa com um briefing, depois segue para o brainstorming, para o desenvolvimento, prototipagem, testes. Ah, mas o processo do briefing ele começa com a necessidade de ouvir o outro, a necessidade do outro, não apenas do mercado, mas do cliente, do funcionário. E uma matéria lançada pela FIA Business School mostra que houve uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Stanford que mostra dos efeitos da empatia dentro da abordagem do design thinking. E os resultados sugerem que a empatia pode impulsionar a criatividade, fomentando a inovação. Então, as artes nos ajudam a ter a empatia, e a mesma empatia é aquilo que impulsiona a transformação e a criatividade. Então, se nós estamos preocupados apenas com aquilo que nós vamos ganhar de uma determinada situação, ou como que nós vamos lucrar com aquilo que nós gerimos, a gente vai acabar, de alguma maneira, diminuindo a possibilidade criativa. Mas quando nós buscamos a empatia, a escuta do outro, a prestar atenção naquilo que está ao nosso redor, isso amplia as possibilidades de criação e de inovação. E por último, as artes elas ampliam a nossa percepção do mundo. Como a gente viu no vídeo do Troy, ele fala como que ela nos amplia e nos faz abrir os olhos para a realidade. Nos ajuda a transcendê-la, nos ajuda a reconciliar. A arte nos faz perceber aquilo que está diante de nós e nós não enxergamos, mas ela também nos treina para exercitar outras áreas do nosso cérebro que geralmente nós não utilizamos. Tem uma palestra de um TED Talk, daquelas palestras, né, que eles reúnem, né, profissionais de diferentes áreas e especialistas, e tem uma que é feita pelo Michael Crichton, que é um economista, e ele diz que ele fala que a chave para a criatividade é o que ele chama de slow motion multitasking, você fazer vários projetos e várias tarefas ao mesmo tempo, mas devagar. Ele diz é importante para profissionais estarem envolvidos não apenas nas suas áreas de interesse,
mas ter outros interesses fora. Ele disse que as pessoas que mais tiveram impacto no meio acadêmico, nas suas 100 primeiras publicações, elas mudaram de tema 43 vezes em média. Ou seja, para ele, a criatividade é quando você é capaz de pegar uma ideia de um ambiente e transportar para outro. E disse que um estudo que foi feito pegou 18 alunos de medicina e inscreveram eles num curso de arte do Museu da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde eles foram treinados a criticar e analisar artes visuais. E esses alunos foram comparados a outros. E eles acabaram se tornando melhores em diagnosticar doenças oftalmológicas ao observar a fotografia dos olhos. Ou seja, se quisermos sermos melhores naquilo que fazemos, para ele nós precisamos ter interesse em outras áreas, ainda que pareçam completamente diferentes, como oftalmologia e história da arte. Mas é curioso como que a igreja é um ótimo espaço para isso, né? Porque na igreja você tem juiz federal dando aula para crianças, porteiro que é diácono, advogados que tocam bateria, médicos que auxiliam na cozinha, donas de casa que cantam e conduzem um louvor, funcionários públicos que escrevem salmos e poesias. E a gente vê um ambiente onde a criatividade e a beleza ela é nutrida de maneira comunitária, visando o bem comum. Ah, eu ia ler a carta de ah, escrita por um teólogo, depois eu posso mandar para vocês, mas nessa carta ele fala sobre essa importância de estarmos interessados no maior número possível de coisas, né? E preenchermos a nossa mente, o nosso dia a dia com curiosidade. E ele fala da importância para aqueles que desejam, de alguma maneira, ter algum impacto criativo no mundo, fazer pergunta a todos, não esconder sua ignorância, ser uma pessoa ilimitada para os outros, alguém que esteja mais interessado no outro do que em simplesmente revelar a sua própria genialidade. E esse ser um processo não apenas de crescimento e também de transformação. Eu vou parar por aqui para dar tempo da gente poder ter perguntas, interações, né? Depois eu tenho esse trecho dessa carta é bem interessante, eu gostaria depois de mandar para vocês, eu envio para o André, depois ele compartilha, beleza? Beleza. De quem que é a carta? Fiquei curioso. Harold Best. Bom, queria reforçar que nós que estamos aqui presencialmente, podemos fazer uso desse, presencialmente não, ao vivo, podemos fazer uso desse tempo agora. Davizão, você encerra a apresentação, por favor? Obrigado. E você que está acompanhando a gravação, pode fazer sua pergunta, sua consideração ou reverberação, provocação. Também é muito bem-vinda. Faça uso do grupo para isso. Eu tenho uma primeira pergunta, Davi, sobre aquele gráfico do Hunter, aquela tabela do Hunter. Uhum. Quando ele coloca aquelas coisas em negrito, ele está falando de presença institucional ou ele está falando de presença pessoal? E, e se a proposta dele é... Como é que é avaliar essa presença, assim? Então, sei lá, a grande mídia, por exemplo, ou as instituições. Eu imagino que a gente, na verdade, sem citar nomes aqui, a gente sabe que a gente tem gente cristã lá, Uhum. mas Uhum. que a influência dessas pessoas é limitada, mas a gente sabe que elas buscam ter presenças fiéis, né? A gente poderia citar alguns exemplos aqui, mas até para preservar os Sim. nomes. Então, o que que ele tem em mente, assim, sabe? Eu acredito que ele está falando tanto da presença pessoal quanto institucional, né? Mas eu acho que, obviamente, algumas dessas esferas, é difícil a gente falar de uma presença institucional da igreja, né? Mas acho que é mais do impacto dessas pessoas nessas esferas, né? Eu Você acho que citou também, até né, um autor na semana passada, eu tô na dúvida, que falava um pouco disso, né? Sobre quando vai sobre ser final ou não.
Você lembra sobre o que falava a citação, André? Hum, Não, desculpa. Pode. Eu fiquei pensando nisso. Mas pode continuar. Não, eu acho que o que ele está falando não é que não tenham pessoas nessas diferentes áreas. Certamente tem, né? Mas qual é o impacto que elas têm ou que a fé tem nessas diferentes áreas, né? Uhum. Ah, e acho que talvez seja pouca, né? É a sugestão dele. Ah, na antiguidade, nós sabemos que a teologia é conhecida como a rainha das ciências, né? Mas houve um divórcio, né? Da teologia com as diferentes áreas do conhecimento. E com a secularização nós temos aí essa desconexão entre a fé e essas diferentes áreas, né? Do saber e do fazer humano. Então, o que ele está sugerindo é um investimento da igreja para que as pessoas tenham acesso e possam ser capacitadas para atuar em diferentes lugares, né? O lance é que ah, geralmente, bom, eu não vou dizer, é difícil a gente generalizar, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, surge um jovem na igreja e quer fazer artes visuais, né? Você fala assim, não, geralmente os pais, né? Vamos falar, não, vai atrás de algo que dá dinheiro, né? Vamos buscar algo que realmente vai pagar as contas, né? Ah, alguém que é dado à literatura, à poesia, né? Geralmente trata isso como hobby e não pensa, né? Como algo de um nível maior, né? Uhum. Entendi. Ô, Obrigado. ô, Davi, assim, eu fico pensando, assim, pensando alto, né? É, eu não me considero uma pessoa criativa, assim, muito pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito, ah, acho que meio tosca, assim, meio insensível para muita coisa que diz respeito à arte, né? Então, assim, eu não me considero assim criativo. Eu me considero uma pessoa talvez mais prática, sei lá. É, e toda vez assim que esse assunto de cultura, de arte, por mais que a gente se esforce, os exemplos, as ilustrações caem sempre em torno de pessoas que têm essa habilidade, que têm essa capacidade criativa Uhum, para artes, para cinema, para música, para poesia, para todo esse tipo de coisa, né? A minha pergunta é bem simples assim, como que a gente pode contribuir para essa consciência de uma presença fiel no mundo, tendo em vista a necessidade de trazer beleza, de trazer simetria, harmonia para o mundo de Deus, para pessoas que lidam com coisas bem mecânicas, bem automáticas, aquela pessoa que está lá enfiada num canto qualquer de uma grande empresa, fazendo aquele trabalho meramente burocrático, arquivando, fazendo alguma coisa assim. Em que medida a gente pode contribuir para que essas pessoas entendam que essa vocação as envolve e que elas têm parte no mundo, né, na promoção da beleza, né, do mundo assim criado por Deus. uhum. Bom, eu acho é, curioso você falar que você não é uma pessoa criativa, tendo sei lá quantos livros escritos. Então, é uma pessoa muito criativa, não tem como negar isso daí. O escritor é alguém que maneja bem as palavras, e você faz isso muito bem, como Isso é, pregador e escritor.
por parênteses assim, não, por exemplo, eu olho assim um livro como o meu, assim, por exemplo, tudo bem, eu sei que é uma contribuição, eu sei que tem seu valor, eu não nego isso. Mas, por exemplo, essa beleza estética, né, que envolve a poesia, por exemplo, que envolve a imaginação, que envolve aquela coisa que te encanta quando você lê, não te encanta porque você aprende alguma coisa nova e tal. Não sei, eu acho que ainda o senso de criatividade está muito ligada a não a um texto assim do tipo que eu escrevo, mas um texto poético, um texto Uhum. mais imaginativo, uma obra como Tolkien, como C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, ou como Adélia Prado, como alguém assim que escreve um poema belíssimo, né? Então, assim, é nesse sentido, sabe, que eu acho que às vezes eu sinto assim que esse senso de beleza me escapa, sabe? Não sei como que eu me encaixaria nele. Entendi. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, eu acho que entender a vocação e o lugar onde Deus nos colocou, né? Por exemplo, eu tenho aptidão para as artes visuais, mas zero para música. Eu aprecio música, mas eu não sou músico. Já tentei aprender violão, guitarra, não deu certo. Eu gosto da música, mas a música parece que não gosta muito de mim. Mas faz parte da minha história, da minha constituição, da minha formação e eu não tenho muita crise com isso. Até gostaria de aprender a mais, mas, enfim, não é a minha realidade. Agora, ah, tem uma citação que é atribuída a um artista e filósofo antigo, eu não lembro exatamente, eu não vou me lembrar do nome dele agora. E ele é responsável por aquelas esculturas gregas, assim, né, belíssimas de mármore, né, fascinantes. E disse que ele tinha uma preocupação muito grande em fazer detalhes, inclusive na parte de trás, onde ninguém está vendo, né? Onde ou não estavam expostos, né? E perguntava para ele, não, mas por que que você está tão preocupado com os detalhes onde ninguém vai ver? E a resposta dele, mas os deuses estão vendo, né? Esse tipo de afirmação já foi atribuído também aos cristãos que diz que, por que que o cristão, como é que você sabe que uma cadeira foi feita por um cristão? É porque quando você vê a preocupação com a, a beleza da parte de baixo, né? O Steve Jobs tinha essa preocupação de desenvolver um produto que era belo por fora e por dentro. Então, se você abre um computador da Apple, você vai ver que ele está intricadamente bem elaborado, né? Ah, eu acho que a beleza ela pode ser manifesta em todas as áreas da vida, né? Eu costumo falar de colocar a mesa de maneira bem feita é um jeito de trazer beleza para dentro do ambiente de casa. Ensinar para os filhos que um quarto arrumado traz bem-estar e harmonia é algo que a gente insiste, obviamente, muitas vezes por questões práticas, mas ensina para eles também a cuidarem do ambiente onde eles vivem, né? E eu acho que tem pessoas que até mesmo com trabalhos burocráticos são capazes de trazer beleza em realidades que onde geralmente a gente não vê. Alguém que é da área de finanças, por exemplo, não apenas fazer planilhas de Excel bem feitas, mas fazer com que as contas fechem sem querer esconder informações, né? Trazer a inteireza para aquilo que estão fazendo é um ato de beleza e integridade. Agora, até mesmo algumas realidades que geralmente não passam na nossa cabeça, mas, por exemplo, o trabalhador rural, né? Tinha uma época, não sei por que motivo, coisas do algoritmo do YouTube, que o YouTube começou a me sugerir vídeos de um homem, de um profissional, que o trabalho dele é limpar e tratar casco de vaca e cavalo. O casco da vaca, com o tempo, entra pedra, e isso infecciona, gera pus lá dentro. É uma coisa horrorosa. Aí no vídeo do YouTube, o canal dele é só mostrando a imagem dele limpando o casco, tratando, pondo medicamento e fazendo curativo.
mas é algo tão bem feito e assim, e é tão bonito e é impressionante porque começou a fazer muito sucesso os vídeos dele, porque as pessoas reconheciam a beleza do trabalho que ele estava fazendo, cuidando do casco de uma vaca. Coisa que a gente pensa assim, coisa banal, né? Não faz muito sentido, é longe da nossa realidade, mas era impressionante como os vídeos dele, muitas pessoas comentavam que era inspirador, porque viam o cuidado dele com coisas que parecem ser muito pequenas. Então, eu Esse, acho que. esse, Oi? esse, esse exemplo me salvou hoje. Hã? Acho que eu sou um limpador de casco de vaca. Tá bom para mim. Mas Estou feliz. é uma vocação que você pensa que não tem nenhum glamour, não tem nenhum impacto no mundo, numa cultura, mas salva a vida do animal que chega na nossa mesa e que promove o bem-estar daquelas criaturas. Então, a gente tem que. Deixa eu meter um Hã? pitaco aqui. Desculpa, pastor. Eu queria dizer que os livros do pastor Ricardo, para além da grande beleza, fazem isso com a gente mesmo, né? A gente é umas vacas cheias de pedra. Né? Obrigado, Tarso. Tu dizes, irmão. No meu caso, é. Mas assim, é um trabalho que ninguém vê, é um serviço que a pata tá pro chão, ninguém vai saber, mas até o curativo do cara é bem feito. A habilidade nele usar uma faca extremamente afiada para cortar o casco é um negócio impressionante. E ele saber aonde agir, de que maneira agir, como tratar, é algo belíssimo. Obviamente, podemos estender isso para os médicos, cirurgiões, né, etc. Então, eu acho que em todo espaço há lugar para não só a inovação, mas o cuidado, né? Então, se a beleza é um dom que recebemos e cultivamos, isso significa cuidar daquilo que nós temos, daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Seja casa, seja os filhos, seja um jardim. Eu me interessei recentemente por aquários. Cuidar de um aquário, você aprende muito sobre um ecossistema e tem beleza nele quando tem harmonia. Quando você começa a encher de peixe num ambiente que não suporta, morre, né? Aí perde a beleza daquilo. Então, isso se aplica, acho que em várias esferas, né? Uma empresa, um serviço público. E acho que todos nós temos oportunidades de fazer o bem, o bom e o belo. Eu acho que isso envolve uma disposição a, a estar aberto a isso. Deixa Oi, eu André. Obrigado, trazer Davi. duas colaborações também. É, primeiro, essa imagem do veterinário aí tratando o casco do animal me lembrou também na biografia do Peterson, ele faz um paralelo com o trabalho do pai dele como açougueiro e o dele com o texto bíblico, Hum, né? De saber onde cortar, o tamanho da peça, o que ele vai trazer, como que ele vai preparar e tudo mais. Então, e aí essas conexões todas aqui nesse final da aula estão me lembrando o seu slow multitasking lá, né? De como a gente vai uhum, misturando as coisas. Então, uhum, uhum, eu, eu acho que o, eu também queria entrar no coro de que eu acho que o Ricardo faz. Talvez não pela arte visual ou compondo uma música, mas quando ele trata de um texto ou de uma pessoa, ele está tentando ah, colocar um holofote ali para mostrar a beleza daquele texto, dessa alma e o que que Deus pode estar fazendo, assim, né? Isso também faz parte. sim. Também me lembrei da aula passada, de quando você falou sobre, trouxe aquela citação sobre os sacramentos, e creio que o Daniel fez uma pergunta sobre o trabalho tedioso, né, ou repetitivo, e a gente ficou falando disso no final, que Uhum, existe uma série de trabalhos repetitivos que talvez gerem as condições para que eventualmente surjam as inovações ou surjam um avanço, né?
Então, então, existe uma série de coisas que geram as condições para a arte, né? Existe, não sei, desde que eu penso na situação ali da tragédia do Rio Grande do Sul agora. Então, a arte Uhum, pode ser feita mesmo em meio à tragédia, sem dúvida. E a arte pode uhum, trazer conscientização e protesto em ambiente de tragédia, sem dúvida. Mas quando está tudo no seu devido lugar e tudo funcionando bem, existe uma coisa propícia também, né? De que as condições são boas para que as pessoas pensem no dia a dia. E acho que, por último, acho que, embora quando a gente fala de criatividade venha muito esses, o artista, o escritor, o pintor, o músico, eu acho que existe muita solução criativa para problemas que não têm absolutamente a ver com estéticos, né? uhum, Ou situações não estéticas. Assim, me vem aquele caso muito conhecido do um monte, o caminhão fica entalado debaixo da ponte e tem um monte de engenheiro discutindo como é que dá para tirar o caminhão, até que chega um moleque e pergunta por que que não esvazia os pneus do caminhão, né? uhum, E puxa ele para fora e aí reza a lenda que o menino ganha uma bolsa na faculdade ou alguma coisa uhum, assim. Então, de repente tem uma solução que não é estética, mas é uhum. extremamente criativa, assim. Então, eventualmente, um conselho que é dado para alguém resolver uma situação de vida ou, enfim, né, acho que tem muitas e muitas formas de exercer a criatividade, né? Seja uma solução econômica e um novo arranjo orçamentário, ou uma nova forma de colaboração entre irmãos ou no ambiente familiar, a gente está falando de criatividade, né? Aquela sua Uhum. definição da aula passada de existente para Preferível. isso. Então, acho que isso é um bom pensamento, um bom direcionamento aí de criatividade. Queria só fazer um comentáriozinho rápido. Quando achei muito importante, assim, me chamou muita atenção quando você citou que a criatividade ele é um dom dado por Deus, né, através do Espírito. E todo dia no meu trabalho, né, eu fico ali pensando o que que eu posso fazer diferente, o que que eu posso fazer melhor para evoluir o trabalho, a empresa, alcançar sempre melhores resultados. E às vezes eu me vejo tentando eu ter ideias e criatividades, talvez inspirado em outros processos, em outras pessoas, mas nunca pedindo e buscando isso como algo espiritual, né? Algo divino, algo vindo de Deus, né? É sempre eu tentando resolver, eu tentando inventar, estudar, enfim, achar caminhos, né? Eu acho que isso muda para mim a partir de agora, assim, tudo é dom de Deus, tudo vem do Espírito, tudo a gente tem que ter um processo de buscar e de orar, né? E às vezes a gente acha que isso é para algumas coisas maiores, né? E não, no dia a dia, isso pode trazer uma mudança, uma transformação e uma ideia em cima de uma criatividade baseada não em mim, nas minhas forças, mas em algo que veio de Deus, né? Que vem do Senhor, né? Então, isso me Sim. marcou muito, me chamou muita atenção aí, aplicando isso à minha rotina profissional, de trabalho e de vida em todas as coisas, né? Valeu, Daniel. Que bom. Amém. Bom, bom, a gente vai ficando por aqui então. Até nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Reforçando que a gente vai ficar muito feliz se você que está assistindo essa gravação em outro momento também reverberar alguma pergunta, algum comentário lá no nosso grupo. Acabei de postar lá a carta a um artista, depois vocês podem ler com calma, mas acho que se aplica a todos nós. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa Até noite. semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado Obrigado, a viu? todos. Muito Um obrigado, abraço. Davi.
Boa noite. Um abraço. Obrigado, gente.